No dia em que Jezabel faleceu, foi um dia único em Jezrael, uma cidade antiga que era a capital do reino do norte de Israel. Esse dia marcaria a execução da infame Jezabel, a maior transgressora na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu o culto a Baal, o deus adorado, em toda Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, o culto a Baal entrou na vida religiosa judaica. A prática do culto a Baal se disseminou em Israel durante o reinado de Acabe e também afetou Judá, onde várias regiões adoravam Baal de maneiras diferentes. Baal provou ser um deus altamente versátil, com diferentes locais destacando um ou outro de seus atributos e criando seitas especiais de baalismo. Esses Baals locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e a fertilidade da humanidade. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento se refere ao grande ato de Deus no panteão cananeu, sendo equiparado a Haddad, o deus amorreu cuja natureza e funções eram quase idênticas. Além disso, Jezabel também matou os profetas do Senhor, instigou seu marido e depois seus filhos a cometerem maldades, amaldiçoando a terra e atraindo maldições para todos que desejavam o bem de seu país. Ela reinou por 3 períodos, mas finalmente chegou o dia de sua queda. Encontramos uma referência a uma falsa profetisa na igreja de Teotira, comparada a Jezabel e chamada por seu nome em Apocalipse 2:20. O texto relata: "Mas tenho isto contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que a si mesma se diz profetiza, não somente ensina, como ainda seduz os meus servos a cometerem fornicação e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Esse dia em que Jezabel faleceu foi verdadeiramente um evento marcante na história de Jezrael e da religião israelita. Do comportamento sexualmente imoral e consumia alimentos oferecidos aos ídolos, ela também era extraordinariamente maligna. Ela desviou os seguidores de Deus, atraindo-os para a idolatria. Um fim terrível a aguardava, assim como aconteceu com Jezebel. Jezebel havia assassinado um homem chamado Nabote para tomar sua propriedade, e o profeta Elias lançou uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita que possuía uma vinha em Jezreel, que ficava perto do palácio do rei Acabe. Como estava tão próximo do palácio, Acabe achou que seria uma boa ideia transformar a vinha de Nabote em um jardim de vegetais. Portanto, o rei propôs compensar Nabote por sua vinha, ou dar a ele outra vinha muito melhor em outra localização. No entanto, Nabote não queria abrir mão da propriedade que havia herdado de seus antepassados, e ele afirmou que a terra não seria vendida a qualquer preço. Isso deixou Acabe muito triste, e ele voltou para casa em um estado sombrio e furioso. A birra do rei fez com que ele se recusasse a comer. A rainha Jezebel percebeu que seu marido estava insatisfeito no palácio e o questionou sobre a razão de seu mau humor. Acabe contou a ela a história de Nabote. Jezebel assegurou a ele que, enquanto fosse rei, ele poderia ter o que quisesse e ela tomaria medidas para conseguir a vinha de Nabote. Qualquer que fosse o desejo que ele tivesse, ela assegurou-lhe que tomaria medidas pessoalmente, dizendo: "Levante-se e coma, anime-se, vou conseguir para você a vinha de Nabote, o jezreelita." Então, Jezabel avançou com os preparativos necessários para se livrar de Nabote. Primeiro, ela falsificou cartas que, supostamente, vinham do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamarem um dia de jejum e a acusarem Nabote de blasfemar contra Deus e o rei em um local público. 2 caluniadores foram posicionados perto de Nabote com a missão de falsamente acusá-lo. Nabote foi então levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essas acusações eram completamente inventadas.
O plano diabólico tramado contra Nabote foi bem sucedido, pois uma sentença de morte não podia ser executada com base em um único testemunho. Jezabel tomou as devidas precauções ao plantar 2 falsos testemunhos, cumprindo assim a lei quando isso lhe era conveniente, ou seja, quando podia manipulá-la para mentir, roubar e assassinar. Devido ao chocante assassinato de Nabote por Acasias e Jezabel, Deus os condenou. O profeta Elias dirigiu-se ao monarca para entregar uma mensagem de Deus. Na verdade, Elias encontrou-se pela primeira vez com Acasias quando o rei examinou a vinha que havia roubado. O profeta perguntou às pessoas se não tinham assassinado um homem e tomado sua propriedade. Eis o que o Senhor diz: no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, também lamberão o seu sangue. Elias fez uma profecia de que o Senhor traria uma catástrofe à casa de Acasias e que o Senhor faria com que todo membro masculino da família de Acasias perecesse e fosse devorado por bestas selvagens, em vez de receber um enterro honroso. Seu marido, Acasias, foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu continuou sua missão. Ele instalou Jeú como rei de Israel, que já havia eliminado o filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros, a flecha atravessou seu coração e ele caiu em sua carruagem. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho e lançou seu corpo morto na propriedade de Nabote, de acordo com a palavra do Senhor, e que ele estava a caminho de Jezreel, onde ela não podia deixar de esperar ser a próxima a cair como sacrifício diante da espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu isso e enfrentou seu destino. Ela se posicionou em uma janela na entrada do portão em desafio a Jeú. Em vez de mostrar humildade e pesar por seu filho, ela pintou seu rosto para parecer majestosa, na esperança de intimidá-lo e minar sua fé, encerrando sua carreira política. Agora era a hora de perguntar quem estava do lado da reforma. Suas próprias servas a traíram e a entregaram a ele para que ele pudesse executar sua vingança. 2 ou 3 oficiais olharam para Jeú com tal expressão que o encorajou a acreditar que estavam ao seu lado, e a eles ele chamou não para prendê-la imediatamente, mas para lançá-la abaixo, o que era uma forma de apedrejar criminosos, jogando-os de cabeça de algum lugar íngreme. Como resultado, ela sofreu as consequências da lapidação que havia infligido a Nabote, e ele disse: lancem-na para baixo. Então a lançaram para baixo e um pouco de seu sangue respingou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se a instrução de Deus poderia justificar Jeú, então qual instrução poderia justificar a eles também? Ela foi jogada contra a parede e a calçada, e então os cavalos cobertos de seu sangue pisotearam-na enquanto ela ainda estava viva. Essa foi a forma mais desonrosa de morte que ela poderia ter sofrido. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade e declare que o Senhor é justo. Os cães completam sua vergonha e ruína, de acordo com a profecia. Após Jeú se refrescar no palácio, ele pensou em demonstrar respeito por Jezabel, enterrando-a, apesar de ser uma pessoa terrível. Ela era filha de um rei, esposa do monarca e mãe do rei, segundo Reis 9:34. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: veja, agora a esta mulher maldita e a enterre, pois ela é filha de um rei. No entanto, ele havia esquecido as palavras do profeta, mas Deus não as esqueceu, segundo Reis 9:10. Os cães devorarão o corpo de Jezabel no território de Jezreel, e não haverá ninguém para enterrá-la. Ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele estava comendo e bebendo, os cães devoraram o corpo morto dela, de modo que nada restou, exceto seu crânio. Quando Jeú foi informado disso, ele lembrou as palavras assustadoras que haviam sido ditas anteriormente. 1 Reis 21:23.
O Senhor também falou a respeito de Jezabel, dizendo: os cães comerão o corpo de Jezabel no território de Jezreel. Nada mais restará dela, exceto os monumentos de sua infâmia. Ela costumava fazer aparições em dias públicos, em um estado deslumbrante. E o glamour sempre seria: esta é Jezabel. Que mulher absolutamente magnífica, que figura grandiosa. No entanto, a partir desse ponto, isso não seria mais repetido. Com frequência, testemunhamos os ímpios sendo sepultados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar sagrado, mas não escaparam de seu destino, e são elogiados apesar de sua maldade e logo esquecidos na cidade onde fizeram tais coisas. Isso também é vaidade. No entanto, às vezes, como aqui, os ímpios não têm sepultura, Eclesiastes 8:10. Se um homem gera 100 filhos e vive muitos anos, porém não é saciado de coisas boas, e seu nome não é respeitado, e ele não tem um sepultamento adequado, eu digo que um feto morto é melhor do que ele. Não há vestígio de Jezabel ao redor, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousou mencionar algo como: este é o túmulo de Jezabel. Portanto, o nome do ímpio perecerá e será esquecido mesmo acima do solo. Hoje você nos acompanhou em mais uma intrigante história bíblica. Deixe seu like apoiando nosso trabalho e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Deus te abençoe. Até a próxima!